essa parte daqui do doutrinário. Depois a gente começa a outubro aí uma outra etapa, tá bom? E o estudo de hoje está baseado em dois temas: educação e liberdade religiosa. Educação religiosa e liberdade religiosa. Então nós temos na nossa declaração dos batistas o que cremos sobre educação religiosa e o que cremos sobre liberdade religiosa. Eu vou pedir alguém para voluntário se colocar em pé e ter uma voz bem forte essa primeira coluna aí sobre educação religiosa. Um de cada vez. Bem forte, o ministério. Dá para entender então? Aí a Lucinha ali depois do outro ponto, que é da liberdade. Tá? O ministério docente da igreja sob a égide do Espírito Santo compreende o relacionamento de mestre e discípulo entre Jesus Cristo e o crente. A palavra de Deus é o conteúdo essencial e fundamental nesse processo e no programa de aprendizagem cristã. O programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para a instrução e o desenvolvimento de seus membros, a fim de crescerem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. As igrejas cabem cuidar do doutrinamento adequado dos crentes, visando sua formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico, bem como motivação e capacitação sua para o serviço cristão e o desempenho de suas tarefas no cumprimento da missão da igreja no mundo. Muito bem. Passo para a Lucinha agora, vai ler sobre a liberdade religiosa, que é a segunda coluna. Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. A igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sendo favorecimento a qualquer grupo ou credo. O Estado deve ser leigo e a igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de coordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. É dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. Obrigado. Sim, então nós vamos discorrer sobre isso, começando sobre liberdade religiosa. Queridos, a questão da liberdade religiosa, defendida por nós batistas e por outras denominações, ela não foi sempre uma realidade na história e também hoje não é uma realidade em todos os locais. Os irmãos sabem muito bem que existem países onde a imposição religiosa através do governo é vice-versa. Então, o governo e religião se fundem e acaba sendo uma questão só. E aí, por exemplo, nós temos dificuldades hoje de entrar com o Evangelho na chamada janela 1040, né, lá do Equador. Quem acompanha aí as campanhas de missões mundiais sabe, porque lá existem países onde é proibido pelo governo que se pregue o Evangelho de Jesus ou outras religiões que não seja a religião oficial do governo. Então, assim, há um impedimento do avanço do Evangelho. É claro que isso não impede, né? Deus está fazendo a sua obra, mas há uma interferência por parte do governo, ditando qual a religião que é daquele país e dizendo que os moradores, os cidadãos daquele país não podem congregar, não podem ter outra crença senão aquela crença ditada pelo governo. Nós entendemos que isso é prejudicial e isso é contrário à lei divina que dá a liberdade ao ser humano
de escolha, inclusive de fazer as escolhas erradas. É claro que vai ter as consequências por isso. Religiosamente também. Se nós quisermos cercear, né, a liberdade religiosa, a gente vai acabar também com o tempo sendo cerceado. Então, se o outro não pode ensinar, pregar aquilo que ele crê, por que eu tenho o direito de ensinar e pregar aquilo que eu creio? Então, a gente não pode entrar na questão religiosa no âmbito da proibição e com a ingerência ou interferência no governo. Ou acharmos, por exemplo, vamos colocar aí nosso Brasil, bom, vamos lá e agora a gente tem que tomar politicamente, a gente tem que tomar o legislativo, a gente tem que tomar o executivo, o judiciário, os evangélicos para a crença evangélica dominar o nosso país. Não é por esse caminho. O evangelho precisa ser espalhado pela proclamação do evangelho e jamais por imposição. O nosso Brasil, até 1890, ele tinha o catolicismo como a religião oficial do Estado. Sabe disso? Foi na Constituição de 1891 que se estabeleceu que o Brasil era um Estado laico. O que significa isso? Que é um Estado em que ele não tem uma religião oficial e que dá a liberdade religiosa, onde todos podem expressar a sua crença sem serem proibidos por isso. Então, a igreja não interfere no Estado e o Estado não interfere na igreja. Pelo menos essa é a constituinte, isso é constitucional. A gente sabe que na prática existem tentativas, né? Tanto da interferência do Estado com a igreja, como também a interferência da igreja para o Estado. Nós lemos aqui na nossa declaração doutrinária, nós vamos ler os textos bíblicos sobre isso, de que o Estado também é uma instituição divina, como a igreja. Assim como Deus deu autoridade espiritual para a igreja, Deus deu também as autoridades, deu poder àqueles que exercem autoridades. E eles vão prestar contas diante de Deus também de tudo que fizerem. Deus, ele instituiu autoridades para que elas governem, sejam como juízes, sejam no poder judiciário, mas seja no poder legislativo, fazendo as leis, seja no executivo. Toda autoridade é vinda de Deus. O que a gente vai fazer dessa autoridade? Aí vamos prestar contas diante de Deus. Assim também como a igreja. É dada uma autoridade espiritual à igreja e nós vamos prestar contas se estamos vivendo conforme aquilo que Deus instituiu para a igreja. Então é muito importante a gente separar essa questão, o que é o papel da igreja e o que é o papel do Estado. Nós temos que entender, irmãos, que o reino de Jesus, ele não vai vir pelo governo terreno, político, ele é o reino espiritual. João Batista disse que já tinha chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Nós já vivemos o reino de Deus. E a nossa pátria não é aqui. Eu fico muito preocupado quando eu vejo igrejas até se dividindo por questões de partidos. Paulo fala isso lá, a igreja de Corinto, sobre partidarismo dentro da igreja. Então, assim, a gente não pode misturar as coisas. Assim como cada um tem o seu time de futebol, né? O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, e cada um precisa respeitar o outro, também as pessoas têm as suas opiniões políticas, as suas filosofias políticas. Há uma inclinação para um conceito mais do que para outro, vamos defender isso aqui, e isso precisa estar dentro do âmbito da discussão da logística. Vocês viram agora recentemente o assassinato, né, daquele rapaz que pregava, acho que era questão de direito, eu não acompanhei bem a situação, mas que foi assassinado, acho que foi nos Estados Unidos, se não me engano, Estados Unidos. Foi assassinado lá, até o presidente se manifestou, por questões de partidos e também questão religiosa, porque havia as duas coisas ali. Então a gente fica triste de ver isso, porque isso, os debates políticos, eles precisam acontecer dentro da esfera política.
Lá, como cidadão, todos têm os direitos de também se manifestarem, mas nós precisamos separar as coisas. A gente, como batista, eu particularmente, como já vi na minha postura, já coloquei desde o início, quando cheguei aqui na igreja, a gente não dá púlpito para palanque político, pessoa se candidatar, para dizer, isso tem o seu local. O político tem que convencer lá o cidadão por que vai votar nele, quais são as coisas que ele já fez e as propostas que ele vai fazer com a comunidade. E isso não se faz através da igreja, porque a igreja tem um outro propósito, nós vamos ver aqui, ela tem um outro sentido. Então a gente não pode fazer igual se diz por aí, não, vamos fechar a volta aí de porteira fechada, aí, o grupo está todo aí para votar. O pastor não induz e não pode induzir ninguém para isso. A orientação pastoral para a igreja deve ser sempre de vote com consciência. É o que nós falamos na declaração ali sobre a liberdade de consciência. O cidadão tem que saber pensar. Ele não pode agir porque o outro está dizendo. Ele tem que questionar, ele tem que pensar, para ele dar um voto consciente. Cada um de nós temos que ter consciência. A gente precisa produzir consciência das pessoas, incentivar as pessoas a terem a sua consciência, para que votem de maneira certa, votem de maneira consciente. Por quê? A palavra de Deus vai nos dizer: quando o justo governa, o povo se alegra; quando o ímpio governa, o povo geme. E no nosso caso, na democracia, quem elege o governo somos nós. Então, se a gente geme, é porque a gente está elegendo errado. A gente precisa então pensar em colocar pessoas em todos os âmbitos do nosso país, seja na esfera federal, estadual, municipal e até local da comunidade, pessoas de boas índoles e que venham estar já produzindo coisas para a sociedade, mostrando a vida com bons propósitos. E para isso você precisa conhecer. Então, como cidadão. Agora, a gente não pode interferir como igreja nas questões políticas, porque senão vamos também dar abertura para o Estado interferir na igreja. A questão da igreja como Estado, verso Estado, na segunda página aí, quais são as principais características dessa questão da doutrina, da separação de igreja e Estado? Primeiro, a independência. Então, o Estado é independente da igreja, atua de forma independente. Outra é a neutralidade. O governo, ele não adota nenhuma religião oficial, ele é neutro. Então, cada um vai seguir aquilo que tocar o seu coração. Também a liberdade religiosa, é garantida a cada um, conforme a sua consciência, prestar o culto sem que ela sofra discriminação por nenhuma parte. E aí precisamos pensar nisso, tá, irmãos? A gente, como quer ter liberdade de expressar da maneira que a gente crê, a gente tem que respeitar também o outro. Tempos atrás, houve uma situação na mídia onde um pastor chutou uma santa. Os mais antigos vão lembrar dessa história aí. E aquilo foi um problema muito sério. Muitas portas se fecharam, por exemplo, para a gente pregar o evangelho, porque quando olhava para o crente, falava assim: ah lá, se chutou a santa. O cara de um indivíduo que fez algo que não devia fazer. Então, é um desrespeito. Mesmo que você não concorde com a religião, você acha que aquilo ali é coisa do inimigo, você pode pensar e achar, mas você precisa respeitar aquilo que a pessoa está crendo e fazendo. Você precisa fazer, orar por ela, evangelizar, mostrar a palavra, para que pelo convencimento do Espírito Santo ela seja liberta. Também um outro princípio da não ingerência. Então, o Estado não pode se envolver em questões religiosas internas, e a igreja não deve influenciar o poder político. Por exemplo, nós temos aqui o nosso estatuto, o nosso regimento interno. Temos como igreja mãe, vamos ter como igreja organizada, e isso é o que estabelece, que rege o que vai ser esta igreja. Está lá em cartório. E é claro que o estatuto ele não pode ferir a Constituição e tudo mais, e no nosso caso ele não pode ferir a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, mas o governo ele não pode interferir. Quando vai alguma coisa para a justiça,
o que vai se ver? Infelizmente, algumas coisas de igreja vão para a justiça, não devia, né? Mas vai. O que vai se ver? Qual é o estatuto da igreja? O que o documento que rege a igreja diz? E é a partir dali que vai se tratar a respeito do assunto. Então, é uma questão interna aí da igreja. E a igreja não deve influenciar o poder político, influenciar nesse sentido da gente ingerir lá. E eu fico assim um pouco preocupado com a questão pessoal, isso aí que eu vou dizer, porque às vezes a gente tem um conhecimento meio da política, a bancada evangélica. Eu me preocupo muito com isso. Porque para mim não tem que ter bancada evangélica, bancada católica, bancada isso, bancada aquilo, porque a religião ela não tem que estar lá nessas questões. O que tem que estar lá, está sendo legislado, a questão do cidadão, independente da crença dele, o bem-estar do cidadão, os direitos dele. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa tentativa de ingerência no Estado. Qual a importância dessa doutrina de separação de igreja com o Estado? A tolerância religiosa, ela é fundamental para a tolerância religiosa, pois protege as crenças e a liberdade de escolha. Então, a gente crê que cada um pode fazer a sua escolha. A igualdade de direitos, né, porque garante a igualdade para todos, incluindo ateus, agnósticos, pessoas que não creem em nada, que não creem como a gente, mas ele é um cidadão, ele tem os mesmos direitos que a gente na sociedade. Se ele vai crer em Jesus, não tem que ser por uma imposição governamental, precisa ser pelo conhecimento da palavra e o quebrantamento do seu coração no poder do Espírito Santo. É muito comum, tempos atrás, já ouviram falar das cruzadas, né? As cruzadas, quando elas chegavam, elas eram cruzadas evangelísticas, eu digo as cruzadas no tempo do catolicismo, na Idade Média, ela com poder evangelístico, mas também político, onde ela chegava, obrigatoriamente aquela região conquistada tinha que se tornar católica. Então a pessoa se tornava católica não por conversão, mas por imposição. Quando no início, né, o cristianismo vai crescendo, e lá em Roma se determina então que o cristianismo agora é a religião oficial de Roma. O que acontece? Todos os templos que eram de outras religiões, eles são confiscados e agora eles são templos dos cristãos. O que acontece? As pessoas continuam a congregar aqueles mesmos templos, mas sem conversão. Elas apenas eram obrigadas a servir. Isso não aconteceu só no catolicismo. No protestantismo também, quando surgiu, onde o protestantismo chegava, estabelecia-se também um governo e estabelecia a religião protestante, a vertente protestante do cristianismo como imposição. Por isso você tem o nosso Brasil, que foi colonizado no catolicismo, né, e antes era a religião oficial, e você tem lá os Estados Unidos, que tem a sua base evangélica, porque ele foi colonizado pelo povo evangélico, em especial aí os batistas lá nos Estados Unidos da América. Então, assim, muitas pessoas que às vezes até nesses locais se chamam, eu sou batista, eu sou evangélico, sou isso e aquilo, mas são nominais. Por que são nominais? Porque receberam uma herança de imposição e não converteram o seu coração a Jesus. Então a gente precisa entender que a pregação do Evangelho é a ferramenta da igreja para a conversão e não uma imposição do Estado. E a sociedade democrática, né, que é um dos pilares aí da democracia, assegurar o espaço público baseado no direito, na razão. A gente vai, por exemplo, fazer um trabalho no presídio. Fiz um bom tempo eu fiz um trabalho no presídio ali em Maruí. Você tem lá a capela, e aquela capela ela é destinada para fins religiosos. Lá vai o pastor batista, lá vai o assembleiano, lá vai o católico, lá vai o espírito, qualquer pessoa que queira fazer um trabalho lá com os presos, e cada um dos presos vai, esse dia eu quero ir aqui porque eu me identifico mais com essa, com aquela, mas é garantido aquele espaço ali para todos. Nós vamos na praça fazer um culto na praça, nós devemos louvar a Deus porque nós estamos num país, na nossa região, que a gente pode fazer isso, fazer um culto na praça. Nós temos liberdade para isso. Qualquer outra religião, além do cristianismo, que quiser fazer, ela pode fazer. Tempos atrás a gente teve aí uma banda passando na rua,
os irmãos talvez vão lembrar, que era esqueci o nome agora da religião, não sei, é uma que eles acreditam que através de cultura racional, muito obrigado, eles acreditam que através do conhecimento você vai elevando o seu espírito, né, até você chegar a uma condição aí de espírito elevado e não ter que reencarnar novamente. Cultura racional. Eles tiveram a liberdade, passaram pelas ruas. Eles têm que ter essa liberdade, estão manifestando aquilo que creem. Assim como nós também, no dia da Bíblia, às vezes carregado com as igrejas, manifestando aquilo que a gente crê. Então, há esse direito à democracia dada à comunidade. Vamos então aos textos bíblicos aí na terceira página. Os apóstolos, eles instruem sobre isso. Lá em Romanos 13, de 1 a 7, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. A primeira coisa que ele destaca é sobre a sujeição. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Presta atenção, não significa que Deus elegeu Trump, Deus elegeu Lula, Deus elegeu... não está falando de pessoas. Quem elege somos nós, ou às vezes na ditadura é uma imposição. Está dizendo que aquela posição de autoridade é instituída por Deus. Os governos são instituídos por Deus. Tá? Por isso, quem exerce uma posição de autoridade vai prestar contas a Deus. Toda autoridade é divina por Deus. O mundo precisa de autoridade, precisa de governo. Nós precisamos, senão vira anarquia. Então nós precisamos de estar debaixo de governo. Por isso, no verso 2, ele fala para a gente não se rebelar. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Às vezes o policial está querendo fazer o trabalho dele ali, já viram essas cenas assim? E aí o pessoal começa a tacar pedra na polícia e tal, a gente quer a polícia aqui, essa polícia, isso aqui. Olha, você pode até não gostar da pessoa, mas ali está uma autoridade instituída, e ela precisa ser respeitada. A gente precisa praticar aquilo que é correto, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal, diz o verso 3. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela a enaltecerá. É claro que no mundo existem injustiças, sim, mas ele está falando aqui de uma forma geral a questão de que quem vive na bandidagem, desrespeitando a lei, é essa pessoa que realmente vai temer, né, a lei. A polícia lá, né, você está com carro, documentação toda errada, aí você vai temer passar onde tem a blitz da polícia. Se você está com tudo certinho, você vai ficar com medo? Você vai parar lá e tudo mais, e o cara vai olhar, está tudo certinho, pode seguir, vai em frente, vai em paz. Talvez até o irmão em Cristo que está trabalhando lá, faz paz, Senhor, irmão, vai em paz, né? Você não vai temer. Mas quando você está andando errado, você vai ficar com medo de ser pego ali no seu erro. Nós devemos também, verso 4, reconhecer a função da autoridade, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não corta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Todos. E às vezes, irmãos, eu vejo assim, a gente quer justiça para o outro, né? E para a gente, o nosso familiar. Eu vi recentemente uma situação, essa situação mesmo aí do rapaz que foi morto. O familiar, não lembro se foi o pai, uma coisa assim, que falou, e reconheceu e entregou o atirador. Porque achei interessante a atitude dele, porque a justiça não pode ser só para o filho do outro, a justiça também precisa ser para o meu filho. Se o outro lá errou, ele precisa pagar, mas se no meu ciclo, ele também precisa pagar. Uma vez, isso foi um caso real aqui, em Vitória, não vou falar o bairro não, mas não foi cidade como a não. Estava subindo a viatura, um pai lá fala no porta-malas, lá na coisa lá, e
alguém fala, nossa, não apanhou tanta polícia, aí a mulher fala assim, tem que apanhar mesmo, isso, aquilo e tal. E aí quando ela soube, era o filho dela. Não, meu filho não. Bom, quando é o filho dos outros, tem que apanhar. E o seu filho? Então a gente precisa reconhecer a função da autoridade. Precisamos também ter uma boa consciência, verso 5, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, diz o apóstolo Paulo, mas também por questão da consciência, por a gente saber o que é certo e o que é errado. Eu não roubo, não é porque eu tenho medo de ser preso, eu não roubo porque eu sei que roubar é errado. Então a gente, eu vou comprar um produto roubado, porque é mais baratinho, né? A pessoa veio vender um produto baratinho, eu não pergunto de onde vem, aí eu não tenho culpa, e aí eu sou um receptador, e na nossa lei é crime. Daqui a pouco a polícia bate lá, quem vendeu fulano, ele vai preso, você vai também porque você recebeu o produto roubado. Então a gente tem que ter a consciência daquilo que é certo, não querer tal do jeitinho brasileiro, né? Querer tirar vantagem de todas as coisas. E nós devemos cumprir os nossos deveres, versos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Dê a cada um que ele é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. Então nós como igreja, Jesus nunca disse para a gente, embora a gente é cidadão do céu, quando a gente está aqui na terra, a gente tem os nossos deveres, né? Às vezes a pessoa reclama e fala assim, aqui não faz nada, a rua está com isso e aquilo, aí você está pagando o seu IPTU, né? Porque a gente exige, mas a gente às vezes não está cumprindo com o nosso dever como cidadão. Alguém lê para mim, para a gente, né? 1 Pedro 2, de 13 a 17, está em azul aí na última coluna. Pode ler esses versículos aí para a gente. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Trate a todos com devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus e honre ao Deus. Muito bem, então Pedro praticamente diz aqui a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, né? E aí, seguindo aí na última página, o que o cristão deve? Ele deve orar pelas autoridades. Lá em 1 Timóteo 2, 1 a 3, é um texto muito conhecido que fala para a gente fazer oração por todos, pelos reis, né, no nosso caso presidentes, por todos que, em vez de a gente ficar, tem dito isso aqui para os irmãos, em vez de reclamar, a gente precisa orar. E em vez de murmurar, a gente precisa adorar a Deus. Então, você vê que está uma coisa errada no país, ora, dobra o seu joelho no chão, ore pelo seu prefeito, ore pelos seus vereadores, ore pelo seu governante, governador, né? Ore pelo seu presidente, pelo legislativo, ore, entendeu? Para que Deus puna aqueles que resistirem, que estão fazendo injustiças lá, para que Deus levante pessoas justas para governar. Nós devemos dobrar o nosso joelho no chão em oração. Outra coisa que o crente deve fazer é reconhecer os propósitos de Deus. Até os governos ímpios, mesmo que de forma negativa, servem ao propósito de Deus. Vamos ver a história de José do Egito. Tá? José foi parar lá escravo de Potifar. Aí depois José vai lá diante lá de Faraó. E Deus vai usar tudo o quê? Para salvar a família de José, que tinha todo um propósito para a salvação de nossas vidas, porque daquela linhagem ali viria Jesus. A gente vê Ciro, que não tinha nada a ver com o povo escolhido, lá em Isaías 45:1, e Deus fala assim: Ciro é meu escolhido. Então, até mesmo para as questões aí que são dos fins dos tempos, a gente está vendo coisas acontecer aí, está se cumprindo os fins dos tempos, né? E a Bíblia diz de todas essas coisas que iriam acontecer. A Bíblia diz que Deus tem até o ímpio o dia do mal, ele não perdeu o controle de nada.
Ah, Deus, por que você deixou isso aí, governo aí, tirando e tal? Deus está no controle de tudo, Ele sabe. Você sabe quantas pessoas estão vindo para o Brasil ou para outros povos, outros países onde há liberdade religiosa? Pessoas que estavam nesse meio aí da janela 1040, pois eles não podiam falar de Jesus, refugiados que estão vindo por causa das guerras, e eles estão ouvindo falar de Jesus, estão se convertendo a Jesus. Então a coisa é muito maior do que a gente pensa. Deus tem o seu propósito. Jesus é o nosso maior exemplo. E como exemplo, Jesus, ele olhou para os seus discípulos e falou assim: dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus, né? Paga lá o imposto. Mandou até pegar lá do peixinho lá, tirar a moeda que estava agarrada dele lá, paga lá o imposto. E o que tem nessa moeda aqui, né? A face de César dá para ele, é dele. Então Jesus ensina isso. Inclusive, Jesus não deixou com que seus discípulos se rebelassem contra a autoridade. Ele podia fazer um motim, dizer assim: não, vamos pegar as espadas aí, me ajuda aí, vamos combater, que eu não quero morrer não. Não, mas ele tinha um propósito: salvar a humanidade. Então os seus discípulos, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, Jesus falou assim: basta, não faça isso. Quem empunha a espada, pela espada morrerá. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Meu reino não é daqui, não é por rebelião, eu não vim para fazer isso. Entendeu? Então nós precisamos ter cuidado. O cristão, ele pode se manifestar assim, às vezes fazer uma passeata, participar de um protesto, mas ele sempre tem que fazer as questões pacificamente. Ele nunca deve agir se rebelando. Ser leal a Deus acima de toda autoridade. A lealdade ao Estado encontra o seu limite quando esse entra em confronto com a lealdade a Deus. Aí a gente tem a frase tão famosa do apóstolo lá em Atos 5:29: mais importa agradar a Deus do que aos homens, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, se aquilo que o governo está proibindo pregar o Evangelho, a gente vai deixar de pregar o Evangelho? Não, a gente vai pregar. Agora a gente pode ser morto por causa disso, como algumas pessoas em alguns lugares do mundo estão sendo mortos por causa de pregar o Evangelho. Essa é a consequência, porque a gente está sujeito às autoridades. Mas a gente não pode se sujeitar a esta ordem. Por quê? Porque nós temos a ordem daquele que é maior: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa é a missão da igreja. Então a missão da igreja não é eleger político, a missão da igreja não é governar o Brasil. A missão da igreja é proclamar as boas novas, é ensinar Jesus às pessoas. Então é no dia a dia, é no contato, compartilhando aquilo que a gente aprendeu com o nosso próximo. Está lá em Mateus 28:18-20, e fala que a gente tem que ensinar a todos aqueles que creem. Então o cristão, ele também deve buscar o conhecimento constante. É o que diz lá Oséias 6:3. Quem quer ler? Está em azul, na última coluna. Não conheçamos e precisamos conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva Senhor que tiver a terra. Então olha só, qual é a ação do ser humano? É passar o conhecimento de Deus à humanidade. Isso da igreja, é passar o conhecimento de Deus à humanidade. Agora, como que eu vou ensinar se eu não sei? Então a primeira coisa, eu preciso conhecer isso aqui, a palavra de Deus. O crente tem que comer a palavra, se alimentar dela, ler a Bíblia. Tá? Eu fico triste e tristeza de coração de saber quando os crentes estão às vezes tanto tempo dentro da igreja e nunca leram a Bíblia. Não vou nem dizer a Bíblia toda, às vezes nunca leu nem um livro da Bíblia. Então, meu irmão, se é a sua situação, se desperte, vamos ler a Bíblia. Ela é a sua ferramenta de trabalho. Às vezes você conhece mais aquilo que está no Instagram, nas redes sociais, do que na Bíblia. Se você pegasse 1 hora do seu dia, que fica às vezes nas redes sociais, e se dedicasse à leitura da Bíblia, você já estava fera da Bíblia. Verdade?
Então a gente tem que buscar conhecer a Deus, é um conhecimento constante. A gente nunca se esgota, a gente está sempre aprendendo. Toda vez que você lê a palavra de Deus, aquele mesmo versículo ele vai trazer coisas novas para a sua vida, vai trazer um aprendizado para você. Então, para que sua igreja cresça no conhecimento, Deus dotou alguns também com o dom de ensino, de pastoreio. A Bíblia fala, lá em Efésios 4, de 11 a 16, que Deus separou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, ou pastores mestres, e com o fim de quê? Do crescimento e do aperfeiçoamento dos santos. Por isso, eu quero dizer para os irmãos, muito importante, o crente ser aluno da escola bíblica dominical. Vir na IBD, participar daqueles que estão transmitindo a palavra, participar de um culto como esse aqui de estudo, tá? O culto doutrinário pela manhã que a gente vai retornar também. Os cultos de domingo à noite são maravilhosos, celebração, mas geralmente eles têm um objetivo mais de celebração e já alcança também o crente e tudo mais. O crente precisa estar nesses encontros de compartilhamento da palavra, nos pequenos grupos também, ler a Bíblia. Tempo atrás um jovem, adolescente, fez algo interessante, eu achei muito bonito. Ele combinou com o outro, porque ele tinha preguiça de ler a Bíblia, né? Então ele falou assim: bom, se você ler comigo, a gente se ajuda. E aí eles conseguiram, porque combinaram o horário e um ajudava o outro a ler a Bíblia e a preguiça ir embora. Maravilha! Então, o conhecimento da palavra, e pelos mestres, por aqueles que estão ensinando. Hoje nós temos bons livros, boas revistas da escola bíblica dominical. Hoje você tem acesso na internet a mestres, pessoas que ensinam a palavra de Deus. Nosso pastor mesmo da igreja mãe, pastor Marcelo, é um pastor que já escreveu vários livros. E você tem acesso hoje a estudos bíblicos de pessoas, não vou dizer só de renome, porque não é questão do renome. Eles estão no renome por quê? Porque são pessoas que se prepararam e estão se destacando na área do ensino da palavra. Então não vá também estudar ou ouvir qualquer mestre, qualquer coisa, que você vai ser enganado. Mas aquelas pessoas, aqueles homens de Deus que estão ensinando verdadeiramente a palavra, é preciso que o crente pare para ouvir. E por final, a educação cristã deve ocorrer com toda a liberdade, no templo, na praça, nas instituições, em áreas públicas. Eu mesmo, pastor Alex, que é meu cunhado, da irmã Lucinha, já falou muito aqui no pessoal da Forte Leve, né? Agora ele mudou, eu também já falei, outros encontros de empresas. Tive a alegria de falar aqui na inauguração do supermercado Multishow, né? A gente tem a escolinha de futebol ali, que o Jacques também já ajuda lá, falando lá com os meninos do futebol. São áreas que são sociais, que são do contexto social, mas a igreja está lá, porque não é proibido. Também não é imposto. Se a pessoa fala assim: não, eu não quero ouvir isso aí, ela pode sair, ouvir, entendeu? Mas nós temos essa liberdade em todas as áreas públicas. No entanto, nós não podemos impor a nenhuma instituição social a doutrina desta ou daquela religião. Então está lá uma escola pública, e ali está estabelecido agora que vai ser ensinado essa doutrina dessa religião. Não pode. Os valores que são ensinados, por exemplo, no ensino religioso, nas escolas, eles devem ser de cunho geral, daquilo que é comum na crença entre as igrejas. E, é claro, trabalhar essa questão da tolerância religiosa e tudo mais. Tá? Mas ele não deve ser um estudo direcionado para essa ou para aquela crença. O que, quando em vez, acontece de querer infiltrar isso nas escolas, e nós, como cidadãos, precisamos deixar claro. Se a gente quer aprender uma confissão batista, a gente tem que estar aqui na igreja batista para estar aprendendo, ou hoje o grupo esteja aí também se reunindo, certo? Então, a gente não pode permitir. Eu quero destacar aqui Atos 2,41, que diz que os que de bom grado receberam a palavra, os que foram batizados, naquele dia Jesus desagregaram quase 3.000 almas. Então, os de bom grado, de bom coração, livremente, voluntariamente. Então a gente não pode forçar ninguém a receber a palavra. Se a pessoa falar assim: eu não quero ouvir, você só pode orar por ela. Agora, eu quero ouvir, ela te deu atenção, então
entrega a palavra de Deus, essa palavra vai germinar naquele coração, vai crescer, ela vai ter um encontro com Jesus, porque o coração dela está receptivo à palavra de Deus. Então, no resumo, a gente defende como batista a liberdade religiosa. Entendemos que a missão da igreja é ensinar a palavra de Deus a todos quantos nós pudermos, tivermos ao nosso alcance, mas sem imposição. Então, a mudança de filosofia ou de religiosidade, ela vai vendo a partir do momento que a pessoa, conhecendo a palavra, tem um encontro com Jesus, se converte a Jesus, e aí então ela vai andar no caminho do Senhor e não por outro caminho, ok? Então, no dia do concílio, se perguntar assim, a igreja, qual a relação entre a igreja batista e o Estado? O que os irmãos vão responder? É isso aí, quadra no seu quadrado, traduzido para a linguagem mais oficial, independência. Então, o Estado é independente da igreja. Com respeito à religiosidade das pessoas, o que a igreja batista defende? Liberdade religiosa, certo? Muito bem. Com respeito às autoridades, qual deve ser o comportamento do crente com respeito às autoridades? Obedecer. Respeito, sujeição, isso aí, por aí. Sábado agora já vai ter o concílio. O concílio vai ser às 5 horas. É importante nós estar aqui a 15 para 5, tá? Para estar tranquilo. E aí 5 horas a gente vai ter o concílio. Das perguntas que a gente já fez no simulado, nos domingos, ficou alguma dúvida dos irmãos? Os irmãos querem tirar agora, disso mesmo do estudo de hoje à noite? Pastor, sim. Sobre reino dos céus e reino de Deus. Eu fiquei na dúvida. Reino dos céus é o reino dos céus, tá? Com Deus. E reino de Deus. Não, peraí. Reino de Deus e céu. Como fosse o céu. E reino dos céus aqui na terra, como é que é? Muito bem. Depois vocês fazem, retornam lá no estudo que está para ver isso aí. Mas o reino dos céus e o reino de Deus são na Bíblia a mesma coisa. A referência está porque um escreve para os judeus e outro escreve para os gentios. Então a expressão reino de Deus, que na tradução literal seria o nome de Deus, não era usado para os judeus para não tomar o nome de Deus em vão, não ficar repetindo. Então se escreveu o reino dos céus. Quando se tratou da expressão para os gentios, para os não judeus, eles precisavam apresentar quem era o Deus. Então não adiantava falar reino dos céus, porque era muito amplo para os gentios. Reino dos céus pode ser até dos outros deuses. Então é o reino de Yahvé, o reino de Jeová. Então era apresentado para os gentios, reino de Jeová. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É porque o João Batista falou, né? Que É chegar no reino dos céus. E aí você vai ver, a gente fala que são palavras intercambiáveis, ou seja, elas são sinônimas, mas elas são usadas em contextos diferentes, por isso a expressão é diferente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pode perguntar mesmo. Não? Certinho?